Eu sei que você não me respondeu. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Agradeço cada um pela participação. Professor Santos, professora Clarissa, professora Ana Maiara, professor Márcio, né? Os que eu estou enxergando aqui, tá? Professor Leandro, né, vai fazer nossa palestra. Seja bem-vindo, professor Leandro, tá? Bom, então vamos lá. Qual que é o objetivo dessa palestra e o que que a gente está, de planos ainda nesse semestre, né? Então nós temos essa palestra aí, né, do professor Leandro, IoT com agro, né, que é a nossa região aqui, tá? E após a palestra do professor Leandro, a gente tem algumas novidades em relação a eventos ainda nesse semestre, tá? Então eu gostaria que todo mundo continuasse, né, no Meet após a palestra, que aí a professora Clarissa vai dar maiores informações, tá? Então eu passo a palavra para o professor Sandro. O professor Sandro é o nosso, como é que chama? O nosso porta-voz, né? Mestre de Porta-voz, cerimônia. Como, Clarissa? Mestre de cerimônia. Isso! Nosso cerimonial, professor Sandro, né? Agradeço novamente a participação de todos os alunos, todos os professores, principalmente o professor Leandro. Sandro, a palavra é sua. Obrigado, professor João. Boa noite a todos. Hoje é um motivo de grande alegria a gente poder criar eventos como este, né? Sempre bastante interativo, né? De maneira que a gente vai sempre trazer conhecimentos que são importantes na carreira do engenheiro de software. Então, para aqueles que estão começando, para aqueles que já estão atuando, sempre assuntos de grande importância e atuais. Então, esse é o intuito de nós realizarmos eventos como esse. Hoje nós temos um tema muito específico e para falar sobre isso, a gente convidou o professor Leandro Souza, que é professor do IF. O nosso palestrante da noite também é doutorando, né, em Engenharia Biomédica pela UFO, mestre em Gestão Organizacional pela UFG, pós-graduado em Desenvolvimento de Aplicações Web e Mobile, e também, atualmente, trabalho no CEAGRE, que é o Centro de Excelência e Agricultura Exponencial. Eu vou deixar para o professor Leandro também explicar o que é esse CEAGRE. Alguns já devem ter ouvido essa notícia recentemente aqui na nossa região. É um marco importante para a região de Rio Verde, né? E para a agro de uma maneira geral. Então, falar sobre a tecnologia envolvida na agro, no agronegócio, no agrobusiness, é algo que é muito pertinente à nossa realidade, à nossa região. Então, nada mais natural do que a gente convidasse alguém à altura para falar sobre isso. Então, obrigado novamente, professor Leandro, por ter aceito o nosso convite, assim, meio em cima da hora, né? Eu sei que tem uma agenda bastante tumultuada, mas ele conseguiu tempo para vir falar com a gente. Então, deixa aqui o nosso muito obrigado, professor, você tem a palavra, fique à vontade. Obrigado, pessoal, um prazer aí poder interagir com vocês. Sempre tem participado de alguns eventos aí que o Sandro está presente. A gente encontrou no primeiro evento em 2018, lá na UFG. Teve só um desencontro aqui. Eu achei que eu ia falar sobre o Agro 4.0, mas a gente emenda o IoT, não tem problema não. Talvez a gente não vai estar bem casado com os slides. Eu me perdi aqui no time das mensagens. Eu compilei um material aqui rápido, mas hoje eu quero fazer uma provocação em vocês, porque, diremos, vocês são os nativos da região e estão permitindo que muita gente venha de fora para explorar o mercado que tem aqui. Então, hoje eu vou fazer essa provocação aí e vou contar um pouquinho do que está acontecendo aqui na região de vocês. Deixa eu compartilhar minha tela, deixa eu escolher uma tela aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Meu nome é Leandro, eu sou natural de Catalão.
Goiás. Cheguei em Rio Verde aí no final do ano passado de mudança. Estou atuando na região desde setembro do ano passado e tenho focado aí na questão do agronegócio, agregando valor em soluções focadas no cenário do agro como um todo aqui na região. Então, vou falar um pouquinho para vocês aí sobre cenários, perspectivas e oportunidades de atuação nesse cenário do agro, o mercado de atuação, e no final a gente bate um papo aqui falando sobre IoT aplicado especificamente nesse cenário. Atualmente eu sou professor no Instituto Federal Goiano, igual eu comentei com vocês. Eu entrei na iniciativa pública em 2017 e estava no mercado privado desde 2002. E na área de computação especificamente. Sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás e atuei bastante no mercado de automobilístico, especificamente na engenharia de manufatura. Eu considero hoje que eu sei até mais engenharia do que computação, se brincar, contabilidade, enfim, foi muitos anos. Eu passei praticamente 15 anos desenvolvendo cenários de negócios ou aplicações, seja para software embarcado em veículo ou associados à parte de engenharia de manufatura, né? Aí a gente tem braço mecânico, automação de painéis e N outras aplicações. Então, vamos lá. Eu não posso deixar de fazer aqui uma apresentação para vocês e não falar sobre os centros de excelência. O Sandro, eu acredito que é bolsista de um, eu também já fui bolsista da CE, e atualmente eu estou como diretor científico do SEAGRE. O SEAGRE, a iniciativa foi lançada pelo governador aqui na região no final do ano passado, e ocorreu um evento aí em parceria com a Huawei. A gente interagiu direto com o pessoal da China e junto com a Claro Brasil, a gente implementou o primeiro ponto de internet 5G do Brasil para o agronegócio, e a gente vem desenvolvendo alguns cases e alguns MVP em consórcio com as operadoras desde então e em consórcio com o pessoal direto da China, da Huawei, desde então. Na apresentação, vou falar um pouquinho o que é esse centro de excelência, acho que é muito importante, principalmente pelo público, e para que a gente possa estar difundindo o que tem acontecido no estado, principalmente na região. Falar uma contextualização dos projetos que tem acontecido aqui em Rio Verde, a importância do agronegócio na escala mundial, o macro cenário tecnológico de onde estamos, bem breve aí, uma distribuição tecnológica da produtividade no Brasil. E além, eu vou apresentar um use case aqui que a gente utilizou, no caso, um drone que estava conectado num servidor em Xangai, utilizava a rede 5G, e no tempo, durante o voo, a gente faz a identificação, a geolocalização e a classificação quanto à espécie desse crop, dessa imagem, em uma determinada área. Então, a gente fazia isso tudo no tempo de execução, baseado nesse recurso tecnológico que a gente tem à disposição. Vamos lá. O que são esses centros de excelência? Acho que isso é muito importante, principalmente para os nossos alunos, e já deixo spoiler aqui, que eu tenho muitas vagas, tenho assediado muito o Sandro, mas ele tem ficado muito firme. Então, no final, posso falar um pouco sobre essas vagas que a gente tem, e a demanda para o profissional tem sido altíssima, e as bolsas são diferenciadas, né? Assim como a CE, a gente tem bolsa aí de 12, de 15, que é diferenciado, e muitas vezes é até maior do que o salário, se vocês forem comparar aí com um propósito da iniciativa privada ou até da pública. Qual a diferença? Capacidade de entrega e resolução de problema. Esse é o nosso principal gargalo hoje no mercado de TI. Então, vamos lá. O que é esse centro de excelência? Por que existem esses centros de excelência? É uma iniciativa do governo do estado de Goiás, em parceria com a FAPEG, como sendo uma proposta de retenção de talentos, desenvolvimento regional, geração de emprego e principalmente geração de renda. Porque o que sempre acontece, pessoal? O pessoal faz doutorado, principalmente na área de computação, se o cara é bom, ele vai embora. Da minha época que formou comigo, tem 2 no Brasil, eu mais um. O restante foi tudo embora. Não que eu não seja bom, mas por quê? O pessoal optou por ganhar um pouco mais. Depois eu falo sobre esse cenário, que a gente está num momento, assim, acho que ímpar do Brasil, até mesmo pela alta do dólar, a gente tem possibilidade de atuar como home office daqui e ganhando em dólar também. Depois eu comento sobre um pouco mais. Então, sobre esses centros, a ideia é desenvolver centros de excelência nacional ou internacional, gerando emprego, gerando crescimento econômico do Estado e, principalmente, que ocorra a massificação do conhecimento dentro do próprio Estado. E a regionalização das oportunidades que acontecem, atraindo empresas, investidores e, principalmente, formando uma tríplice hélice: empresa, instituição de ensino e o mercado privado. A título de curiosidade, o maior volume de startup voltado para o agronegócio surge no eixo Rio e São Paulo. E o maior mercado está onde? Está em algumas cidades, a grande maioria,
está no Mato Grosso ou no estado de Goiás. Por que esse projeto, que hoje eu faço parte, ele veio para Rio Verde e veio para o Instituto Federal Goiano? O Instituto Federal Goiano hoje é o maior difusor de material científico relacionado ao agro dentro dos institutos federais no Brasil. E é fruto do trabalho do Campus Rio Verde. Então, baseado nisso, baseado na pujança da produtividade que existe na região de Rio Verde, o campus foi escolhido para gerir esse projeto. Hoje a gente tem 2 centros de excelência, tem a CEA, que está na UFG, que é gerida pelo professor Anderson, e tem o CEAGRE. A nossa estrutura é um pouco diferente, a gente tem um diretor executivo e tem mais 3 diretorias abaixo. Eu componho uma dessas diretorias. E por que veio, né, o projeto para Rio Verde? Rio Verde, até o ano de 2020, era o 3º PIB, até o final de 2019, inclusive, eu tenho que atualizar, agora é o 4º, ele era o 3º PIB no agronegócio do Brasil. Interessante que Jataí, que está aqui a 80 quilômetros, ele era o 6º. E uma outra região que está aqui próxima também, que é Cristalina, é o 11º. Então, a gente tem uma série de regiões com alta produtividade que agregam características diferentes. Rio Verde, a gente tem aí a produtividade de soja, de milho. Cristalina, a gente tem muito pivô, muita área irrigada em volta de Brasília, especificamente. Então, a gente tem só naquela região mais de 600 pivô em operação. E isso dá uma área de alguns milhões de hectares, só para vocês terem noção, e demanda muita tecnologia embarcada que a gente não tem hoje quando a gente vai falar de sensores. Depois eu vou dar alguns spoilers sobre tecnologias que podem ser aplicadas nessas regiões. Além disso, Rio Verde se destaca aí pela produção de proteína animal, além de toda a cadeia que ela puxa associada a esse negócio. Como que funciona o centro que eu trabalho hoje? A gente tem 4 grandes áreas. Eu tenho uma área de manejo de alta produtividade, aqui a gente tem focado em sair de escala micro para macro. Então, aqui eu tenho muita gente trabalhando em modelos de modelagem matemática, ou modelos que a gente possa sair de escala micro e estimar macro. Inclusive, a gente utiliza processamento de imagem, visão computacional, uma série de recursos. Lembrando que nenhuma dessas áreas existem de maneira isolada, elas trabalham como sendo áreas transversais. Então, eu tenho a agricultura ou agro de um modo geral e essas áreas entram cruzando essas determinadas áreas. Eu tenho uma área de metabolismo de planta, agricultura vertical. Isso aqui é uma área que vai desde o nascimento do tecido até a morte desse tecido. A gente está falando de tudo que é planta, tá? Ou de tudo que é semente, tá aqui dentro. E, inclusive, fornecendo toda a parte de nutrição automática ou artificial, inclusive iluminação. Então, aonde que isso se aplica? Produtividade de alimentos em regiões sem características ou produtividade de ervas para medicamentos. Por exemplo, é o que os laboratórios hoje utilizam para a produção de maconha voltada para medicamento, ou de N outras ervas que, por algum motivo, não tem um ambiente adequado. Eu tenho uma área de análise de plataformas de digitais unificadas, aqui está praticamente uma área que aglutina tudo que tem de inteligência artificial. Nosso grande foco são 3 macro projetos estruturantes: processamento de imagens, visão computacional e modelos de predição. Por quê? Esses 3 grandes pilares eu consigo associar ao agro a N cenários, e a gente consegue aplicar isso tanto na produção animal, na agricultura, enfim, uma diversidade de cenários do agro. Eu tenho uma área de automação e mecanização, isso aqui é uma grande área de IoT. A gente trabalha tanto adequando sensores que já existem, quanto fazendo alguma proposta para sensores específicos. Depois eu vou explicar um sensor, já vou dar o spoiler, né? Já começou, já termina. A gente está com um sensor, a gente vai colocar dentro do rumen da vaca um sensor, para que esse sensor possa estimar ou fazer regressão, modelos de correlação quanto à mastite. A mastite hoje gera bilhões de prejuízos no mercado internacional, não só Brasil, no mercado como um todo, e não tem um diagnóstico prévio antes que a vaca entre nesse quadro. E isso, só a título de curiosidade, uma vaca está com mastite. Se o leite dessa vaca misturar com o restante do leite, o leite todo é descartado, porque ele tem pus, ele tem uma série de características nesse leite que ele baixa muito a qualidade do leite. Uma vaca com mastite perde um caminhão de 25 mil litros de leite. Só a título de curiosidade. Além disso, essa vaca tem um consumo de antibiótico que preço médio de mercado está em torno de R$500. E se eu não tratar, ela perde o peito, que é o principal, vamos dizer assim, ator que trabalha na produtividade do leite, ou eu posso perder o animal.
Isso aí, uma vaca dessa está em torno de 15, 20 mil reais, dependendo da qualidade dessa vaca, partindo aí de valores diversos, né? Eu tenho uma área de macrogestão de dados, essa área aqui eu considero a galinha dos ovos de ouro, nossa, hoje no momento. Eu tenho feito a integração, estou criando alguns pipes, então a gente tem feito pipes de integração com todas as bases de dados do governo federal que a gente tem mapeado e acho que é de interesse, e do governo do estado. Hoje, todos os sistemas que existem no estado de Goiás, a gente está com acesso neles, e nós estamos criando esses pipes. Por quê? Primeira pergunta interessante, né? No cenário de carteiras de investimento, no cenário aí como o cenário de aplicações, vamos dizer assim, financeiras, a gente tem uma infinidade de startup que surge a partir dos dados, que os dados são reais. Os dados são comercializados no tempo. Praticamente a BMF, ou a Bolsa de Valores, trabalha isso, né? E no agro, os dados, eles estão na mão de poucos e esses dados são comercializados. Exemplo, o pessoal está fazendo utilização de iluminação artificial para crescimento e enchimento de grão numa parte específica da cultura. O que a gente faz? A gente cria todo um cenário de automação e gera iluminação artificial à noite, associado mais algum nutriente para a soja gerar mais flor ou para a soja encher o grão. Quem tem essas informações, ele associa isso a um produto e vende um produto, mas as informações não são públicas. A gente sabe que a gente tem bases como Kaggle, N outros datasets, só que esses datasets, quem me garante que esse dataset é um caso real do agro? A gente utiliza aquilo para fazer um modelo, para fazer um método de predição e tudo mais, mas eu não tenho essa assertividade, essa garantia que aquele modelo vai gerar convergência real. Por quê? Porque esses dados muitas vezes são comercializados. Outro exemplo, modelos de predição quanto à previsão climática. O Ministério da Agricultura tem os dados dos últimos 100 anos, inclusive anotado no papel, tem dado lá de 1802. A gente está fazendo parte de um grupo que chama Observatório do Ministério da Agricultura. Vocês não têm noção o tanto de dado que o governo tem e que não é utilizado. A título de curiosidade, o governo hoje possui, em média, umas 200 bases de dados. Por exemplo, cadastro de propriedade rural, deve ter umas 20 iguais. Aí, por mais que essa base de dados, vocês tenham acesso a uma base de dados que seja um órgão oficial que ofereceu, minha pergunta-chave, de qual sistema? Por quê? Porque isso vai enviesar nossos dados e isso vai acabar gerando alguma convergência nas análises que possam ser realizadas. Enfim, essa área de macrogestão de dados, a ideia é que a gente promova uma onda de inovação a partir do momento que a gente abre esses dados do agro, a gente está tratando, criando alguns data lakes e alguns modelos de dados para poder abrir esses dados para a comunidade. E alguns desses dados nós também estaremos utilizando eles. Há cerca de um mês, a gente começou a criar uma rede de sensores de estações climáticas aqui na região e a gente está confeccionando as nossas estações de baixo custo, porque a nossa ideia é fazer predições a nível local ou predições em uma escala de 1 quilômetro, 2 quilômetros. A gente assiste o jornal hoje, vai chover em Rio Verde. Mas em qual região de Rio Verde? Rio Verde tem alguns quilômetros quadrados. Então, o que seria, além de criar essa rede de sensores, o nosso objetivo é o quê? Aglutinar essas informações e somar com essas bases legadas que já existem, tanto no poder do Estado, quanto no poder do Ministério da Agricultura. Tá. Qual que é o nosso trabalho, pessoal? Fortalecer o ecossistema de inovação goiano, provendo soluções para os produtores rurais com alto valor agregado e, obrigatoriamente, que tenham a contrapartida de empresas. Essas tecnologias, a gente utiliza elas em N cenários, da gestão de safras à área de ciência de dados, que é o que eu estava explicando há pouco para vocês. A gente tem alguns objetivos que eles são um pouco agressivos. Primeiro, a gente gera um projeto de P&D com o setor público por ano, e a gente gera projetos utilizando a IoT, conectividade 5G, biotecnologia, Big Data. As nossas áreas, elas são... Por que eu tenho 5 grandes grupos? Porque eu preciso de subsídio do agro e eu preciso de subsídio de mão de obra especializada dentro da tecnologia. Então, o nosso ramo, ou nosso range de atuação, ele é muito grande. Por isso que a gente tem a biotecnologia aqui, a gente tem uma área que só trabalha com insetos associados, e a gente faz o monitoramento desses insetos para saber qual é a melhor abordagem, a distribuição, N cenários específicos. Então, e fazer a captação de 7 milhões em um projeto de P&D anual com iniciativa privada.
A título de curiosidade, a gente começou o ano passado, a gente está com 38, então em menos de um ano a gente captou praticamente o recurso que era para fazer durante o projeto todo, a gente captou em menos de 8 meses. Menos de 8 meses a gente captou 38. Acredito que a gente deve bater 100 milhões ainda esse ano. Então, vamos lá. Por que a gente vai falar de IoT, de agro 4.0, né? Por que falando de agro? Agro é um nicho muito específico, não é? Nosso principal ponto, pessoal. A população mundial deve passar de 7,7 bilhões para 9 bilhões em 2050. E 2050 está aí, são 25 anos. Em 25 anos, a expectativa é que se cresça 3 bilhões de habitantes. E o que isso vai impactar na produção de alimentos? Isso gera um incremento de 60% a 70% no consumo, sem aumentar o consumo de área, porque a gente não tem área também. A população está crescendo, as cidades crescem, e naturalmente eu preciso da tecnologia embarcada, da tecnologia disponível para aplicar nessas áreas. De acordo com uma instituição chamada FAO, né, em 2010, a população urbana já ultrapassou a população rural. Até então, isso não tinha acontecido. Em 2010, numa escala mundial, a gente teve esse rompimento. Então, o pessoal está saindo do campo e está indo para a cidade. E a gente está tendo um aumento de consumo e aumento da população. Como que a gente vai produzir esses alimentos? Aí eu vou mostrar para vocês que a tecnologia tem dado incrementos importantes na produtividade, inclusive no Brasil. E quais são as principais dificuldades ou as principais oportunidades que se gera para a gente para que a gente possa estar atuando aí, utilizando a tecnologia no campo? Quais são os nossos fatores limitantes? A demografia, a gente tem áreas extensas, áreas distantes, terrenos muitas vezes arenosos que não tem o que fazer, não dá. O Brasil é de dimensões geográficas, né? Eu coloquei essa frase aqui que a ministra da Agricultura sempre gosta de abordar isso. O Brasil, ele é gigante pela própria natureza. Só que o que acontece, pessoal? Não são todas as áreas que são cultiváveis. A gente tem muito terreno arenoso. Isso eu tenho infiltração de água, perca de água no solo. Como é que eu vou mensurar isso? Qual que é o horário adequado de fazer irrigação ou tornar essas áreas produtivas? E sem o incremento tecnológico, a gente não consegue colocar que essas áreas sejam... se tornar essas áreas cultiváveis ou produtivas. A gente tem escassez de recurso natural, e nem em todo lugar a gente tem todas as condições de solo, porque quando a gente está falando de solo, a gente é da computação, né? A gente fala assim, e essa semente? Não, aquilo ali para o pessoal da agronomia é um organismo vivo. Então, vocês já aprendem isso aí. A semente é um organismo vivo, porque se eu souber tratar ela não sofrer nenhum choque, alguma coisa, ela pode germinar. Só que o que acontece? Eu não tenho, às vezes, os recursos naturais para que isso aconteça em determinadas regiões. Aí entra as questões climáticas. E, principalmente, desperdício de alimento. Perca na produtividade, perca na colheita e perca em N outros cenários. Então, resumindo, o que é esse negócio de agro, né? O que é o agro 4.0? Muito se fala indústria 4.0, mas o que é o agro, então, 4.0? Nada mais é do que a gente levar a tecnologia para o campo, em modos gerais, aplicativos, software, sensores, monitoramento em tempo real, operação com drone. A gente está levando o quê? A tecnologia para que ela possa ser utilizada como poder de decisão ou muitas vezes ela possa ser autônoma ao ponto de fazer todo o manejo necessário numa determinada cultura. E por que o agro é tão especial, né? Aí o pessoal fala, não, é uma corrente Bolsonaro. Não, não é não. É porque a gente precisa de gerar alimento para alimentar o pessoal. Eu vou mostrar depois de onde que vem esses alimentos, qual é a segregação dos N nichos que a gente tem, que é possível atuar. E, além disso, a gente precisa de incrementar o quê? Não é só produtividade. Se eu tiver alta produtividade e baixa qualidade, a gente não tem lucratividade. E se eu não tiver a qualidade também, não adianta nada a gente ter esse incremento de qualidade. Exemplo, produção de peixe. Se eu tiver tilápia produzindo muito rápido e eu não tiver as condições adequadas, monitoradas nesse tanque de peixe, eu vou ter peixe de baixa qualidade, pequeno. Come demais e não dá lucro. Então, a gente precisa de monitorar isso de perto. E, além disso, a gente precisa de, principalmente, impactar em quê? Qual que é o foco? Lucratividade. Tá, quando a gente fala de
indústria 4.0, de agro 4.0. A gente não pode deixar de falar sobre arquitetura base, a gente não pode deixar de falar da infraestrutura base. Nós sabemos que um dos principais ativos, quando se fala de agro 4.0, é cobertura de internet, né? Hoje, a título de curiosidade, eu não trouxe os detalhes, mas o estado de Goiás, 20% de todo o território é coberto com internet. É um número muito baixo. A grande maioria das cidades tem cobertura, mas as áreas rurais não. Então, pessoal, isso aqui é um grupo que chama GPP, Grupo de Políticas Públicas da Exalc. Eles trabalham, inclusive, com modelagem de dados, modelo de predição. Eles fizeram um estudo, eles publicaram isso semana passada. Alguém deve ter visto, isso saiu em alguns jornais, e esse aqui é um recorte dos dados que eles fizeram. Hoje a gente tem nacional, numa escala nacional, considerando o território, 23% de área coberta com rede. Como é que a gente fala de inovação, de agro 4.0 lá na ponta, se eu não tenho nem cobertura de internet? Como é que eu vou fazer algum modelo de automação? Como é que eu vou monitorar algo que está acontecendo lá real? Não tem como. Então o pessoal fez um estudo, apresentou aí para o pessoal, pela ministra Tereza Cristina, em um grupo, depois eu vou falar sobre esse grupo, a gente faz parte de um grupo também, que está gerando uma rede de sensores no nível nacional para estimar características de solo, mudanças climáticas, incremento de poluição no ar e uma série de variáveis que acabam induzindo ou produzindo algum reflexo no ar. Então, eles fizeram aqui um modelo. Se a gente colocar 4.400 antenas, a gente consegue aumentar isso em algumas regiões específicas, estratégicas, a área de cobertura de 48% para 50%. Mas a gente precisava hoje de 15.182 antenas para aumentar isso para 80%, 90% de cobertura. O que isso significa no agronegócio, pessoal? Isso é um incremento de 100 bilhões de dólares de soluções tecnológicas que podem chegar na ponta, que nós podemos produzir, e que pode melhorar a qualidade, produtividade ou percas que existem no processo produtivo. O que o governo tem feito, né? Até nós estamos em 2021, até 2019, infelizmente, o governo brasileiro só criou um site que chamava Agenda 4.0 gov.br, que era uma agenda para o próximo governo, era no governo Temer. No final do mandato do governo Temer, ele criou uma agenda que era um site para que o próximo discutisse o que seria a indústria 4.0. Enquanto isso, a Alemanha vem investindo 2%, 3% do PIB voltado para a inteligência artificial. A gente sabe que a China vai se tornar o principal produtor de ferramentas ou de métodos voltados para N cenários. Enquanto isso, a gente criou um site. Virou agora, o pessoal criou uma coisa aí que é uma iniciativa, mas a gente precisa de mais. Eles criaram uma cooperação técnica entre FINEP e alguns órgãos, CPQD, RNP e N outras, e criou uma câmara. Essa câmara eu acho que ela é importante, que ela tem representação também da Tríplice Hélice. Lá tem os principais atores de telecomunicações do Brasil, os principais ICTs do Brasil e as principais empresas que produzem contextos para o agro. Equipamentos, bioinsumos, insumos, e lá se discute essas questões de rede de sensores para o agro, políticas de investimento em bioinsumos e uma série de outros cenários relacionados ao agronegócio. Disso tem surgido uma série de questionamentos e de questões do status do agro 4.0, ou do IoT para o agro, desse cenário de automação no agronegócio. Então, assim, as iniciativas são poucas, incipientes, e as oportunidades são muito grandes. A gente precisa de avançar um pouco mais. Tá, agora vamos olhar um pouquinho para dentro da porteira. Até agora a gente falou do consumo mundial, da tendência, das expectativas. A gente fez aqui um breve o que tem de políticas econômicas para o agro 4.0, políticas governamentais, desculpa. Agora vamos olhar para dentro. Como é que estão essas propriedades que demanda de tecnologia? Hoje, 49% da produção nacional ela é feita em 33% da área cultivável. E isso representa 117 milhões de hectares. E sabe quantos produtores que a gente tem aqui? 0,9%. Por quê, né? São as menores áreas e as áreas mais produtivas. São as áreas que têm maior incremento tecnológico,
naturalmente são as melhores áreas que existem no país, também, né, na sua grande maioria, porém são as áreas com maior tecnificação que existe no país. Desde bioinsumos a sensores, automação diversas no processo de manejo, de colheita. E aí a gente entra aqui num nicho muito importante, que é esse aqui de 25% da área. Ele corresponde somente a 1% da produtividade que existe hoje no país, e a gente tem aqui 1,1% desses produtores. Só que o que acontece, pessoal? Aqui tem um nicho muito grande de oportunidade de aplicação tecnológica ou desenvolvimento tecnológico. Já esse outro nicho aqui, que a gente não consegue visualizar ele, é 50%, o outro 50% da produção nacional, está aqui dentro. Ele é 98% das terras cultivadas que a gente tem hoje e representa 42% da área plantada. É 151 milhões de hectares. Vamos detalhar mais aquele nicho ali. Esse nicho aqui, ó. De quem são esses extensivos que estão aqui? Esses extensivos, a gente tem aqui 350 mil hoje propriedades e eles produzem 66% dentro desse nicho que eles compõem. E eles representam 10% da área plantada. Isso aqui é interessante porque esse grupo, eles fazem a utilização da tecnologia e as áreas deles já têm uma produtividade expressiva. Por que essa produtividade é interessante? Porque ele tem recursos para fazer investimento em tecnologia ou para fazer esse aporte em possíveis soluções tecnológicas. Esse grupo tem essa possibilidade. E a gente tem aqui mais 1.000 outros produtores que também têm essa característica. E eu tenho a base da pirâmide aqui, que é 30% da área, 3.000 propriedades e produz 8%. Isso aqui é um extensivo da terra. Então, o Brasil, gigante pela própria natureza, ele tem muitas oportunidades de desenvolvimento através da utilização da tecnologia nessas terras de baixa produtividade. A gente está analisando só terras. Em cada um dos cenários, se a gente for analisar, se a terra é um motor que gera a base, vamos dizer assim, do capim para o gado, ou que gera o incrementos para determinadas criações, a gente tem uma oportunidade gigante de aplicação tecnológica no cenário do agronegócio que pode exponenciar a produtividade nas áreas que já estão abertas, diremos assim. Quem tem feito esse movimento, pessoal? Isso aqui é complicado. Hoje a gente tem aí, as agritechs teve um movimento de 40% a mais no Brasil. E aonde que está esse maior volume? A gente tem um volume quase que insignificante no estado de Goiás, sendo um dos que puxa mais a balança comercial no nível Brasil em oportunidade de geração de grão, geração de proteína animal, ou até produtividade de equipamentos. Tem algumas empresas que estão vindo, e a gente inclusive está negociando com elas, que está vindo de Piracicaba, não sei se vocês sabem, a região de Piracicaba é o nicho de produção de tecnologia para o agro. O pessoal está vindo para a região de Rio Verde. Então, quando o pessoal vem, eles acabam gerando algumas startups ou iniciativas que entram nessas iniciativas ou nesses indicadores nacionais. Mas produtividade de startup local é incipiente. Eu estou falando isso porque a gente está monitorando todas as startups relacionadas ao agro do estado de Goiás. Sendo que nós estamos aqui, participamos do cenário, mas a gente não está sendo inserido nesse cenário. No lançamento do SEAGRE, a gente fez o lançamento, a gente apresentou 2 cases. Eu vou mostrar aqui para ele, depois discuto com vocês a tecnologia que a gente utilizou. A gente teve mais de 128 publicações em mídias diversas, 68 na mídia internacional. E um assédio tremendo, países baixo União Europeia, como um todo, China, para a gente testar e validar tecnologias aqui. Por quê? Porque as características que existem no Brasil, por conta das características climáticas, ser um país tropical e ser das poucas faixas de país tropical que são cultiváveis, os produtos que é desenvolvido lá não servem para cá, tem que ser desenvolvido e validado aqui. O desenvolvimento, se a gente for pensar em processamento de imagem, as imagens de culturas de lá, ela se desenvolve de forma diferente daqui, ou ela pode até se expressar de uma forma diferente. Então, os datasets têm que ser gerados aqui, porque senão não dá convergência. A gente vai ter que rodar, e muitas vezes a gente não consegue ter uma curiosidade boa.
Então, isso gera um nicho para a gente de atuação tecnológica no Brasil espetacular. Porque o agro é nosso não só nas commodities. Na parte tecnológica tem muito mercado para a gente atuar. E o que deixa a gente extremamente preocupado, pessoal, é que quem está vindo assumir esses postos de trabalho ou esses nichos de inovação na região, não é o pessoal da região. É o pessoal do eixo Rio-São Paulo, principalmente. O eixo de startups para o agro, ele surge aonde? São Paulo, Rio de Janeiro e BH. E eles estão se aproximando dessas grandes regiões, que é aproximar do mercado, aproximar do produtor. Hoje tem uma série de representantes aqui na região que faz comercialização, desde IoT a soluções de software. Exemplo, caso prático. Tem uma empresa que está chegando aqui na região que ela faz um hub de integração em placa de hardware para integrar os diferentes tipos de equipamentos agrícolas. Exemplo, a gente tem um pulverizador da Jacto, ele não se comunica com a plantadeira da John Deere. Então, ele fez um hub em hardware que processa tudo na nuvem, na verdade, ele só recebe os dados e redireciona, faz o tratamento na nuvem e baixa nesse hardware. E esse hub, ele vende como sendo uma solução de integração para os produtores. Quem é cliente dele hoje? A John Deere já incorpora isso nos seus equipamentos, e se você quiser comprar como solução à parte, eles estão, em média, por enquanto, com 5.000 clientes. Eles estão chegando na região de Rio Verde e vamos trazer essa fábrica para cá. Está sendo estudado qual local que vai ficar essa fábrica. Eu não vou dar um spoiler do local, mas assim, tem vários locais já que são candidatos a receber esse pessoal, e o pessoal quer trazer o corpo de desenvolvimento deles de fora. Então, a gente tem um grande mercado de atuação na área de desenvolvimento de software. Além disso, o pessoal está trazendo também uma fábrica que está em Piracicaba também, de desenvolvimento de placa de automação de supermercado. Ele faz aquela comunicação balança, caixa, fechamento, com fechamento contábil, e além disso, o pessoal tem uma solução que integra câmera naquela luz de emergência do caixa, tem uma câmera lá dentro. Então, se entrar alguém ali que tenha passagem pela polícia, o pessoal consegue rastrear por N formas. Passou documento, passou alguma coisa, o pessoal começa a notificar isso. Eles já comercializam essa solução há alguns anos e provavelmente o pessoal vai estar integrando aí a cidade de Rio Verde nos próximos meses já. Tá, quais são as oportunidades que a gente tem então? Característica específica climática, que demanda manejo técnico específico. Tem a tecnologia na China. Rapaz, a tecnologia da China ela pode se partir dela, mas ela não roda aqui nativo. Vai precisar de fazer alguma adequação. Vamos lá, vamos falar de processamento de imagem, seja embarcado ou na nuvem. Se a gente for levar em consideração o desenvolvimento, por exemplo, o desenvolvimento da soja na nossa região, ele segue um padrão que não é o mesmo nos Estados Unidos. Se a gente for usar, dependendo da textura, do desenvolvimento, ou características de nuances dessa imagem, a gente tem que fazer de novo o modelo, a gente vai ter que treinar o modelo, então a gente tem uma série de oportunidades inerente ao nosso clima, inerente às nossas condições climáticas. Se destaca aí a produção das commodities, detalhe, a gente não é só na soja, não. Produção de carne, hoje a gente é o segundo maior rebanho do mundo. Então tem uma série de iniciativas, por exemplo, eu citei aí uma que a gente está desenvolvendo como sendo um projeto estruturante, mas a gente está com uma série de iniciativas também com grandes frigoríficos, que tem uma série de dispositivos de IoT que gera perca de carne, que gera resíduo que não é resíduo e acaba virando resíduo por má utilização, manejo durante a industrialização dessa carne. E isso acontece também lá no campo e acaba gerando incrementos de custo para o produtor. Exemplo, há um tempo atrás, as colheitadeiras da John Deere, ela deixava o bagaço da cana num pedaço muito grande. E aquele bagaço, no final, ele não se incorporava no solo de forma rápida. O pessoal foi lá, fez um ajuste mínimo, mecânico aplicado, calcula, faz o toletinho menor, aquilo degrada mais rápido, reduz o consumo de adubo, de fertilizante no solo. E a gente tem uma série de outros cenários de IoT, especificamente, que pode ser aplicado. Outro exemplo, queimadores de soja, né? Quando vai secar a soja, utiliza gás. Os queimadores comercializados, na maioria, é de fluxo contínuo de gás. Você já imaginou o consumo de gás que não gera?
A gente está fazendo um case aí, tem 70 queimadores. O pessoal busca um caminhão de gás por semana na Bolívia. Não compra no Brasil por causa do custo. E o consumo é muito alto. O pessoal busca na Bolívia um caminhão de gás por falta de automação nesse cenário. Ah, tem isso lá fora. Tem. Alguém trouxe? Alguém experimentou? Alguém validou aqui? Porque o que é o outro grande problema, pessoal? É uma oportunidade e acaba sendo um problema. O produtor ou a grande empresa, ela não vai utilizar uma solução que não tenha sido validada no nosso cenário específico. Imagine o seguinte, um produtor médio hoje na região de Rio Verde, ele deve gastar 50 milhões para fazer uma safra pequena. A gente tem produtor aqui que gasta 200, 500 milhões. Se a gente colocar um sensor que baixa 1% da produtividade, ele vai adotar. Mas se eu colocar o sensor e ele dá um teste falso positivo, ele está falando que está acontecendo algo que não acontece. E aquilo induzir a uma interpretação errada e ele perder 20%. Então, o que é a grande dificuldade no cenário do agro? É a gente provar que aquilo tem um valor agregado. Mas, provando esse valor agregado, o mercado é muito grande e com aportes diversos. Um outro cenário, pessoal, eu sou da área da ciência da computação, trabalhei com processamento de imagem, com IoT, e tenho aí, desde 2018, mexido bastante com modelagem, visão computacional misturado com modelo de predição. A gente não tem esse perfil no mercado. Qual que é a grande dificuldade? Gente que consiga materializar o conhecimento. A gente muitas vezes tem muita gente, vocês aqui devem ter vários professores, a gente tem um pessoal muito teórico. Mas quando a gente vai falar de desenvolvimento de produto, quando a gente vai falar de tecnologia aplicada, a gente tem pouco conhecimento ou gente com pouca habilidade para materializar esse conhecimento. E esse é um grande nicho. O que tem acontecido? Eu acredito que grande parte de vocês, mas a gente tem recebido muita proposta para trabalhar de home office hoje e fazer home office recebendo em dólar para empresas diversas. O que é a grande dificuldade de entrar? Gente que saiba materializar ou gente que tenha capacidade de entrega. Se vocês tiverem capacidade de entrega ou conseguir materializar uma teoria que vocês veem, o mercado está extremamente aquecido e a gente tem muitas oportunidades. Eu estava com um projeto que eu estava com 8 bolsistas, a título de curiosidade. Dos 8, 6 desistiu. 6 está fazendo esse home office. Por quê? O pessoal está ganhando $2.000, médio. E no cenário do agro, está muito aquecido também de mão de obra que esteja inserida no Brasil, que conheça esse cenário, que esteja participando desse cenário, para validar ou para interagir com produtos que estão sendo lançados na União Europeia, que estão sendo desenvolvidos na China e que possa ter penetração no mercado interno. Um exemplo seria esse de datasets para imagem. Gerar esses datasets, validar esses datasets, notar esses datasets. Então, tenho muitas oportunidades. Requisito básico, que essas tecnologias impactem a qualidade ou a redução de custo ou aumente produtividade. Esses são os grandes pontos, né? E uma diversidade muito grande de produtos, insumos ou aplicações que a gente tem hoje. Eu citei algumas, mas a gente tem uma série. E uma coisa que nos deixa, no momento, preocupado, e a gente já convido todos vocês, a gente está criando um movimento, a gente pretende criar um ecossistema de inovação na região de Rio Verde, que aglutine as principais empresas e os principais produtores para discutir tecnologia no agro, principalmente pela quantidade de atores que têm chegado na região e principalmente pelas oportunidades que existem aqui e não estão sendo exploradas. Tá? Isso aqui é uma solução que a gente fez na época. A gente já tinha um dataset, isso aqui não é a última versão, mas a gente tinha um dataset notado, que a gente tinha um fotógrafo em campo, ele trabalhou 6 meses tirando foto de erva daninha para a gente. Ele andou, enfim, ele arrancou toda a pele do joelho que era possível, olhando para baixo, tirando foto de matinho, para fazer esse dataset para a gente. Ele trabalhou 6 meses, só na soja. Então, isso aqui era o modelo inicial, a gente não tem um vídeo aqui do modelo real que faz a discretização do que é soja e o que é a daninha. Mas a gente consegue classificar, geolocalizar
e identificar qual é a espécie. Quem participou desse grupo? Foi desenvolvido o SEAGRE junto com a CEI, a gente era 21 recursos que trabalham nesse projeto. A gente montou 2 cases num espaço aí de 1 mês, praticamente, para fazer uma POC, para fazer 2 apresentações. Uma delas foi essa. À medida que o drone sobrevoou a área, ele alimentava uma base de dados na nuvem, lembrando que isso tudo estava hospedado em Xangai, a latência baixa que a gente estava utilizando, por isso que a gente estava utilizando o 5G, e disso a gente criou aqui um BI que utiliza uma técnica na agricultura que é chamada de manejo integrado de pragas. O que é isso? O pessoal monitora qual é a evolução de pontos numa determinada área de daninhas, ou seja, para a gente, de capim, de mato. E disso, a gente monitora aquele talhão e traz o histórico. Baseado nisso, a gente sabe o que vai usar de herbicida e o que não vai usar de herbicida. E além disso, a gente jogou aqui qual era a geolocalização, qual era a evolução. Esse BI foi gerado, essa visualização foi gerada nos nossos primeiros voos, então por isso que a gente só tem alguns pontos. E ali, eu já trago a geolocalização de cada um dos pontos que foi colhido durante o voo desse drone. Como que foi a arquitetura que a gente desenvolveu? O drone estava sobrevoando, ele fazia o streaming automático para um servidor que estava em Xangai. No servidor em Xangai, a gente tinha algumas aplicações que recebia essas imagens, a gente já tinha os datasets treinados, tudo certinho. Ele recebia, processava e retornava qual era o ponto e qual era a espécie. E já alimentava o banco e o BI era alimentado em tempo real. Então, essa é uma solução. Tá, o que a gente pensa, então, como os próximos passos, né? Eu acho que, se eu estou falando de agro, eu tenho que trazer algo do agro, né? Vaca não dá leite, galera. Tem que tirar, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não tem nada pronto, não tem nada de graça. Eu já vi isso aí, beleza. Foi feito para o nosso cenário, foi feito para as nossas questões climáticas, porque se não foi, a gente vai ter que fazer essa adequação. Só, então, basicamente é isso, deixei meu contato e eu acredito que a gente tem muito que explorar nessa região e a gente precisa de somar forças. Eu não estou na região para participar do SEAGRE, eu estou aqui para fortalecer esse ecossistema e já deixo o convite aqui para vocês. Hoje eu tenho algumas vagas aqui para atuar em alguns projetos. Eu estou precisando de um cara bom aí de Machine Learning para ser tipo um team leader. Estou precisando de um cara bom na área de ciência de dados também, para ser um team leader também, essa área que eu vou aglutinar vários projetos. Eu estava com um engenheiro em engenharia mecatrônica do ITA, só que ele recebeu também uma proposta que é irrecusável fora do país e ele acabou migrando para fora do país. A gente tem essa oportunidade também. E eu tenho muita oportunidade para atuar aqui em desenvolvimento web, aplicativo, e N outros cenários de negócio. A gente está implementando aqui alguns projetos agora, que são estruturantes, que a gente vai fazer uma feira no final desse ano. O Sandro já participou aí no passado, ele apresentou até um projeto lá de sucesso, que ganhou a mídia no passado. A gente vai fazer uma feira no final desse ano, focado só em produtos do agro. A gente está segurando por conta da pandemia. A gente acredita que o corpo a corpo vai fazer uma diferença muito grande. Então, os presidentes das principais empresas da região, a gente já teve uma abordagem com eles. A gente não fizemos com todos, naturalmente, porque a gente ainda não conseguiu, mas eu já deixo o convite para vocês que a gente vai fazer essa feira, e é uma feira de oportunidades. A gente vai fazer também uma rodada de investimento mostrando quais são as startups que a gente tem e quais são os produtos que a gente tem desenvolvido hoje para o agro e que gera valor, reduz custo, que impacta nessa cadeia como um todo. Se for o que eu preparei, um cenário geral de agro, não trouxe nada muito técnico, e agora eu estou aberto para a gente fazer aí uma parte aí de perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser entrar no cenário do IoT, daquelas macro áreas de bioinsumos, enfim, eu não sou agrônomo, mas eu estou me tornando um. Já tem um tempo que eu estou atuando aí no cenário de P&D do agro. Eu desenvolvo P&D desde 2009, então eu estava na iniciativa privada e esse era meu complemento de renda. Então eu trabalhei bastante na saúde,
geração de energia e alguns poucos projetos no agro. Hoje eu tenho atuado mais no agro e tenho trabalhado aí nessas linhas de frente. Então, em qualquer uma dessas linhas aqui, eu estou aberto aí para a gente poder trocar uma ideia. Muito obrigado. Bom, professor, obrigado por esse esclarecimento. Acho que é bem oportuno para a gente falar de tantas oportunidades para software, né? A gente fica sempre bitolado achando que para trabalhar com software eu vou ter que sair da região, vou ter que ir para o eixo Rio-São Paulo, e a gente vê aqui debaixo dos nossos narizes tanta oportunidade trazendo gente de fora, né? Então isso é o que a gente queria mesmo, a gente queria mostrar que as oportunidades já estão aqui, né? E a gente já está tendo que buscar importar gente, porque está faltando mão de obra. Bom, quem quiser fazer uma pergunta, coloca aí no chat aí também, ou se não quiser abrir o microfone para falar com o professor. Eu vou falar a pergunta da professora Eliane aqui, ela está perguntando aqui quais tecnologias foram utilizadas para desenvolver essa aplicação que o senhor apresentou aí, acredito que seja das ervas daninhas. Né? Certo, a gente utilizou na época, naturalmente a gente trabalhou com Python, né, e vários frameworks, não foi só uma não. A gente começou fazendo amostragem de frame num espaço de tempo, depois a gente teve problema, porque o que aconteceu, pessoal? Coisas inusitadas acontecem, né, principalmente quando a gente está com um data center em Xangai. Teve um dia à tarde que teve a mudança da rota, tinha uma rota que passava pelos Estados Unidos e a gente não sabe o motivo, e passou a passar por Singapura. A latência aumentou muito, então não dava mais para fazer a amostragem por frame. Estava demorando muito, aí estava dando aqueles lag e a gente não conseguia acompanhar. O vídeo, a gente está num evento de lançamento do 5G, como é que eu vou mostrar aquele negócio travando, né? Então a gente teve que mudar e a gente passou a usar aquele framework, que eu esqueci o nome agora, que faz notação em vídeo. Ai, deixa eu lembrar ele aqui. Eu esqueci, pessoal, me perdoe. Mas a gente passou a utilizar esse framework. A gente inicialmente começou a desenvolver uma câmera com Raspberry e a gente acoplou essa câmera no drone. O que é o grande problema? O drone só trabalha com transmissão via rádio. Ele não faz transmissão, hoje a tecnologia é tudo em rádio, porque não faz sentido eu fazer streaming baseado em rede. Ele comunica com o quê? Com estação rádio base e fica fazendo um streaming. Aí o que aconteceu? A gente chegou à conclusão que era uma aplicação estratégica para uma apresentação muito delicada, a gente até conseguiu fazer. A gente colocou uma câmera acoplada e passou a fazer o stream da câmera. Depois a gente adotou, só para vocês entenderem o desenvolvimento, a escala de desenvolvimento e as dificuldades que a gente passa. A gente passa as mesmas dificuldades que todo mundo passa. Ainda mais num período tão curto de tempo para prover uma solução. A gente partiu para uma GoPro, a gente embarcou um celular que tinha capacidade de transmissão 5G, subiu isso no drone e mandava 200 metros de altura. Aí um dia um celular desse caiu, o pessoal ficou preocupado com o prejuízo, a gente estava utilizando Gente, me ajuda aí que tá me dando branco. Muitos dias que eu tô sem dormir, é o celular da Huawei, como é que ele chama? Caterpillar. Não, Caterpillar. Honor. Não. A gente usou um celular da Huawei, ele ainda não tá nem liberado no Brasil, esqueci o nome agora, mas o que aconteceu? A gente chegou à conclusão que não era a melhor solução. Então, o que a gente fez? A gente entrou em contato com a Claro liberou um link 5G, a gente conseguiu fazer streaming direto da câmera para a nuvem. E aí a gente direcionou todo o processamento para a nuvem. Na nuvem, a gente utilizou Python para fazer a anotação dessas imagens, e a gente usou Python numa parte, e uma parte foi o framework que eu esqueci agora, que a gente consegue fazer lá de forma rápida, identificação de objetos em imagem. Depois, a gente utilizou o Power BI para fazer aquele BI ali, ele foi feito em Power BI. Os nossos modelos, o modelo de dados que foi utilizado na época, a gente começou com relacional e depois passou para não relacional. E, por fim, fechou esse cenário. Modelo não relacional, a câmera fechando o streaming direto com 5G durante o voo, já levantava fechando o link. No data center, Python, com mais umas 5 frameworks, que eu não lembro de cabeça quais eram todas. Tá? Realmente são muitas tecnologias aí, né? Um stack muito grande para fazer esses projetos.
Eu acho que o legal de projetos de inovação é poder misturar tudo isso, né? Poder experimentar, poder trocar, ver qual que sai um resultado melhor. Eu acho que isso que é interessante. O Alisson também gostaria de fazer uma pergunta. Alisson, fique à vontade aí. Boa noite, parabéns pela palestra, Leandro. Uma dúvida que eu tenho é que nós estamos muito fora da área do agro, e a gente não sabe muito dos problemas que está tendo na parte que precisa ser, você falou que tem muita startup que está vindo de fora, né? Mas nós estando aqui, a gente não tem o conhecimento de quais são os problemas que a gente tem que estudar. Existe algum site, alguma coisa que tem uma relação com esse tipo de problema que a gente pode ir atrás? Porque o que acontece? Eu já fui atrás de alguns, que eu já fiz alguns sensores, algumas coisas assim com o pessoal, só que qual que é a dificuldade? O pessoal não passa informação. Às vezes eles têm uma ideia de um sensor, mas teve um cliente que fez até assinar contrato para não falar sobre o que ele queria que construísse para ele. Então, é complicado, porque a gente não sabe e eles também não falam, entendeu? Então, essa que é a minha pergunta, ver se tem algum lugar que a gente possa estar se informando, indo de atrás. A melhor informação é de quem está na ponta. Porque, assim, ó, no cenário do agro, ele é um cenário muito de indicação, ele é um cenário difícil de entrar, porque tudo nele é comercializado. Então, é por isso que a gente está criando o Big Data do agro, a gente está criando uma base de dados para abrir essas informações. O negócio é muito nichado. O pessoal que trabalha fazendo herbicida, eles não liberam nada dos testes, eles não liberam o cenário, como é que foi feito, eu quero saber os dados, a evolução, para a gente brincar com esses dados, né? Esses dados não estão abertos. O que eu recomendo? Se vocês aproximarem dos produtores da região, vocês vão descobrir o gargalo real. E o que é o grande ponto? Quando a gente fala com um cara que é empresa, nem sempre ele está antenado na dor do cara. Ele quer vender o produto dele. Então, a gente tem um cenário que é uma situação e ele acaba adequando aquela situação ao produto dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente acha que está aproximando de um cara grande e, na realidade, ele vai desenhar um cenário que a solução dele resolve aquele problema. A gente não tem tantas informações na internet, o que a gente tem é trabalhos acadêmicos, mas se a gente for procurar nichos, a gente vai encontrar com quem está na ponta. Então, recomendação, se a gente aproximar dos produtores, a gente consegue descobrir cenários que só eles que estão ali no dia a dia sabem as nuances. E eu prefiro fazer essa aproximação porque para que não ocorra esse enviesamento até da informação. O pessoal acaba colocando na discussão do problema que ele tem a melhor solução, mas na verdade ele não sabe nem o que é aquele problema que o cara está tendo lá na ponta. Vou te dar um exemplo. Tem um produtor aqui na região, ele tá tirando leite do insumo, das fezes. Ele separa aquele churume, está fazendo um biofertilizante, da parte sólida ele está fazendo adubo, e disso tudo ele ainda gera gás natural. E a ideia é ter uma usina de gás natural para gerar gás para rodar a fazenda tudo no gás, inclusive os veículos, com tanque de gás natural. E para fazer isso tudo rodar bonitinho, não roda. Tem coisa demais que precisa de fazer de automação. Tem muita automação, tem muito software para gerenciamento, tem muita coisa para automatizar e ser de curto espaço de tempo a resposta. Precisa de resposta rápida, baixa latência. Porque a gente tem que ter um poder de tomada de decisão. Então, eu recomendo isso. Aproximar dos produtores que eles vão ter cenários diversos. Aí, baseado no que ele te passar, dá uma apanhada se alguém está pesquisando alguma coisa na área. Próximo passo, tem alguma startup nessa área? Você entender para que lado que o pessoal está indo. Porque se você falar com um cara que já comercializa, vai acontecer esse enviesamento da informação. Entendi. Beleza, obrigado. E, Alisson, a gente está precisando de gente para o IoT lá, para trabalhar com a gente também, tá? Beleza. E tem muitas oportunidades, né? Tranquilo. Obrigado. Tem muitos alunos aí que gostam de IoT, que gostam de programar para embarcados aí, né? Então já acende o alerta aí que oportunidades tem. Nós temos mais uma pergunta do Lauro, que ele está perguntando... Se essas oportunidades estão no site. Como? Gente, é Essas brincadeira. oportunidades estão no site. Eu vou colocar elas no site até semana que vem. Esse site está em desenvolvimento. A gente tá trocando o pneu do carro com ele andando, entendeu? Então, assim, eu vou colocar ainda na próxima semana, vocês podem conferir lá que vai estar lá.
Ok. Beleza, então com a pergunta do Lauro, ele pergunta aqui, em quais momentos da cadeia de produção agrícola e pecuária seria capaz de utilizar uma inteligência artificial? Toda. Em qual recorte que vocês querem que eu dê um insight aqui para vocês? Vamos pegar a agrícola. Naquele caso ali da Daninha, a gente teve que fazer reconhecimento de padrão baseado em imagem. Vamos pegar... Eu não posso dar spoiler de alguns aqui, porque é produto que eu tenho NDA e a gente está desenvolvendo tecnologia específica, mas está em tudo que a gente precisa de tomar decisão e essa decisão não está disponível. A nossa ideia, só para vocês terem um insight de como que a gente vai utilizar IA, eu não quero conectar um sistema na rede, eu quero conectar todos os meus animais na rede. Então a gente está fazendo algumas bolinhas, a ideia é a gente colocar essa bolinha dentro do Rume, e essa bolinha, ela fica me mandando informações do meu animal. Então, a partir dessa massa de dados, pensa a quantidade de inferência que eu não posso fazer. Qual o cenário que você quer correlacionar? Temperatura e a geolocalização. Roubo de gado não é um problema? E se ele tiver chipado dentro dele, quem sabe? Só quem colocou. Ou matar ele e sair procurando em qual parte do gado que deva estar esse sensor. Daí a gente já tem uma série de aplicações. Deixa eu ver um outro aqui que eu posso falar. Identificação de praga. Se a gente tiver uma resolução alta, por que eu não posso identificar qual é o tipo de besorrinho, vamos dizer assim, de percevejo, ou de variação de inseto que está acontecendo lá? E disso eu posso fazer um modelo de distribuição para saber qual é o nível de infestação para usar o herbicida na hora correta. Não quero usar herbicida. Ué, eu não posso usar um outro inseto que consome aquele? Então, a gente tem que fazer modelagens diversas até chegar nessa conclusão de qual vai ser o melhor cenário que a gente vai estar atuando. Hoje, o cenário é tão fértil que a gente tem que... só para vocês entenderem, a gente recebe um projeto, esse projeto tem uma equipe que valida ele vira um termo de abertura de projeto, ele vem para a nossa área para a gente discutir ele. Tem hora que tem tanta ideia, tantas possibilidades, que a gente vai falar, não, vamos, qual que é o objetivo base? Porque os cenários são vários, tá? Então, assim, na agropecuária, a gente tem qualidade no ganho de peso, qualidade do leite, qualidade da carcaça, índice de desenvolvimento do feto, que está lá, não é feto, tem um nome específico, mas me desculpe que eu não sou da veterinária, eu falo feto e a galera quer me bater. Não é feto. Aquele embrião que está sendo desenvolvido ali, ele tem que ser monitorado. Dependendo do desenvolvimento dele, tem compostos que é interessante aplicar nesse animal. Como baratear esse custo? Eu posso fazer associação disso por imagem, porque o ubre, a barriga da vaca cresce. Inclusive, a gente está com um projeto que a gente não está desenvolvendo, mas a gente faz parte do nosso ecossistema. Os meninos ficam brincando que é o Big Brother das vacas. É um projeto de P&D junto com a Universidade Federal do Tocantins e a Huawei. O pessoal está fazendo a mesma correlação que foi feita com os porcos. Câmera, gerando dataset, 24 horas durante um período para fazer correlações do comportamento da vaca com engorda, com o trato, com o horário, com o leite. Então, são várias as variáveis. Para resumir, tudo que vocês tiverem dúvida, pergunta assim, ó, dá para fazer regressão de quê para chegar nessa variável? Aí vocês vão descobrir aonde que dá para apoiar. Vocês vão descobrir que dá em tudo. Agora, o que é o limitante? Custo. Será que se eu aplicar ali é uma técnica barata e traz valor agregado? É fácil implementação? Aí sai um produto. Tudo tem que ser levado em consideração. Também tem a área de veículos autônomos dentro da fazenda também, tem muita coisa acontecendo, né, professor? Então, oportunidades não faltam. Gente, eu acho que tem umas outras perguntas aqui, mas realmente não vai dar tempo da gente falar mais a respeito. Nós também já estamos estourando nosso tempo também com o professor, mas como ele já apontou aqui durante a palestra dele aqui, tem muito se falar ainda desse assunto de agro 4.0, de pesquisa nessa área. Então, o CIAGRE é uma conquista para a região de Rio Verde e a gente tem que apoiar, a gente tem que valorizar essas iniciativas aqui e lembrar que as oportunidades estão aí
e se a gente não se preparar ou não buscar essas oportunidades, vai acabar vindo gente de fora para cá, né, tomando essas vagas, essa mão de obra acaba sendo ocupada toda por gente que vem para cá para produzir, já que não tem mão de obra qualificada aqui. Bom, professor, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento dividido aqui com a gente. Então, a gente coloca também o convite para voltar outras vezes, para falar mais um pouco desse assunto e instigar mais ainda essa curiosidade por esse ambiente de pesquisa também na área voltada à agrícola que nós estamos inseridos aqui. Muito obrigado, Sandro. E já deixo aqui também um convite. A gente está fazendo um centro aqui de processamento de imagem. A gente está comprando aí alguns equipamentos. A gente já tem um centro, a gente já tem um laboratório de drones aqui. Então, a gente tem muito drone bem diferenciado, inclusive alguns aí de escala, de aplicação industrial. A gente está montando alguns nossos também. A gente tem uma linha aqui que, às vezes, a gente precisa de customizar alguma coisa, a gente tem essa expertise. Deixo o convite aí para os demais docentes, a gente fazer alguma coisa, fazer uma interação aí, ou fazer alguma coisa real juntos. Eu coloco à disposição não só a minha pessoa, mas eu coloco essa estrutura toda à disposição, até se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu deixo aqui esse convite. Por os próximos dias, no final ali do Barrinha, tem alguns containers, não posso falar container, modular, que vai ser lançado a sede administrativa do SEAG. Então, a gente está ligando aquele ponto ali com alguns equipamentos, alguma coisa ali em fibra do polo, essa sede, o Campus Rio Verde, e eu deixo isso à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer alguma interação. Isso mesmo, Vinícius, a gente trabalha com o OPCV também, tá? A gente utiliza algumas coisas lá que tá mais fácil, a gente pega por lá, tá? Mais rápido, né? É isso aí. Mas é isso, Sandro, muito obrigado e estou à disposição. Desculpe aí se eu não foquei, eu me perdi aqui, eu me perdi mesmo, desculpe, vou ser sincero. Eu achei que era para focar no agro, e aí eu fiz os slides aqui rapidinho. Vocês queriam só IoT, mas uma outra oportunidade a gente pode discutir em profundidade, entrando nas nanojetson, alguma coisa do tipo que a gente tem trabalhado também com computação, ou até o sensor que a gente está trabalhando com computação embarcada, tá? Muito obrigado. Mas tá ótimo, professor. É isso mesmo, a gente queria realmente ter essa visão geral de tudo que está acontecendo. Eu vou chamar então a professora Clarissa. A professora tem um recado para falar com vocês. Então, professora Clarissa, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Beleza. Então, primeiro, dizer, o recado é rápido, porque a gente está no nosso limite, o professor Leandro também precisa aí do tempo para descansar, e a gente está ocupando o tempo dele. Queria primeiro também agradecer, professor, a sua disponibilidade, a gente acabou conversando, e falar que, assim, a palestra, o foco que a gente queria era exatamente esse, como o professor Santos falou, dar essa noção de agro, porque a novidade que eu tenho para contar para vocês, que é óbvio, eu só sou a mensageira da novidade, porque todos os professores da FASOFT estão organizando isso, que hoje a gente começa, estamos aí no pontapé inicial da nossa semana acadêmica, a CSOFT, que será na semana seguinte ao feriado. E aí, nessa semana, nós teremos a conclusão de um evento que começa hoje, que é um hackathon. Então, eu quero convidar todos vocês a participarem do um agrotom, um hackathon do Agro 4.0. Por isso, essa palestra é tão importante para vocês abrirem os horizontes em relação a todas as possibilidades que a gente tem dentro dessa área econômica que está tão relacionada à nossa região, né? Então, a parte de agronegócio, a questão da inserção do Agro 4.0, a questão do uso do IoT. Então, a gente quer propor que participem do nosso hackathon. A gente está propondo o hackathon pela primeira vez, então, a nossa perspectiva é que a gente comece aqui e isso se expanda, mas, então, para isso, vocês precisam participar. Bom, o que eu já posso falar? Deixa eu perguntar aí, professor Márcio, acho que ainda está aí, o pessoal de design continua aí? Estão aí nos ouvindo ainda? Beleza, muito bom. Então, olha só, vocês, como que funciona, né, um hackathon? A ideia é
é quase como se fosse uma maratona de programação. A gente vai fazer um modelinho um pouquinho diferente do que costuma ser os eventos quando acontecem num evento específico de hackathon, tá? Porque normalmente vocês têm um primeiro dia de desafio e aí tem um prazo ali de 3, 4 dias para proporem uma solução através de um produto, do modelo de negócio, enfim, cada hackathon tem um desafio. Qual é o nosso desafio? O professor Leandro falou aí que ao longo de toda a cadeia de produção a gente tem um monte de oportunidades em que as coisas estão evoluindo, mas ainda há gargalos e coisas que precisam ser desenvolvidas para otimização, tanto de processo, quanto na questão da melhoria de produtos que já estão por aí. Então, a intenção é que vocês, nesse aspecto, encontrem um problema e proponham uma solução. Todas as regras detalhadas daquilo que vocês terão que desenvolver e apresentar, as formas de apresentação e as avaliações que serão feitas, vão ser divulgadas no momento do início das inscrições, que será no sábado. Até lá, qual é a minha dica? Comecem a organizar a equipe de vocês. Dentro da FASOFT, vocês poderão formar equipes de no mínimo 3 alunos e no máximo 4 alunos. Contudo, o pessoal do design está aí, a gente tem algumas regrinhas que vão ser divulgadas, então, no sábado, sobre como vocês vão poder contar com a colaboração de pessoas fora do nosso curso, tá? E o pessoal do design, que estiver interessado, já vai poder participar. Então, é esse meu recado, espero que todos vocês participem, se organizem, interajam entre si e interajam com o pessoal de fora, busquem problemáticas, conversem, e os professores não estavam sabendo disso, talvez, mas lembrar que todos os nossos professores têm aí alguma área de atuação que vão poder ajudá-los, dando diquinhas aí, mentorias rápidas, para que possam organizar essas soluções. Então, vocês podem contar com a nossa colaboração. O professor Leandro deixou aí, ó, o slide que está na tela, eu acho que é o melhor, né, que é onde estão todas as áreas de excelência, e eu acho que se vocês lerem isso, vocês vão conseguir absorver alguns campos em que vão poder atuar. Organizem as equipes e participem. Era esse o meu recado, espero que tenham gostado, e também não esqueçam de participar da semana acadêmica, na semana seguinte ao feriado. Obrigada, professor Leandro, obrigado, professor Sandro, e todos os nossos colegas. Se liga aí na mensagem do professor Leandro no chat aí, ó. As propostas vencedoras, podemos buscar investidores, ó. Mais um combustível. Olha, eu tinha deixado passar batido, Sandro, ainda bem que você comentou. Não, você não pode deixar batido, não. Mais uma motivação aí. Não é? Olha só, então participem do Hackathon e ainda tenham a possibilidade de buscar investidor para boas propostas. Então, trabalhem bem nisso. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Professor João, então, quer fazer o encerramento? Ok, vamos encerrar então, né? Primeiramente agradecer ao professor Leandro, excelente palestra, né? Tem um nicho de mercado, né? Eu trabalho nesse mercado há anos aí, visualizo várias perguntas, mas a gente ia acabar estendendo aí o nosso horário, né? Ia virar noite. Então fica para a próxima oportunidade. Aos nossos alunos eu agradeço a presença, nossos professores também. Aproveitem, né? Nossa semana acadêmica começa dia 8, vai finalizar dia 11, temos algumas novidades, né? Primeira semana acadêmica online, à distância, então está sendo um desafio para todos nós professores, né? E queremos também a participação dos alunos, tá? Não vamos se estender muito, nós temos aula ainda, tá? Temos que cumprir a nossa carga horária. Mais uma vez, muito obrigado, professor Leandro, seja bem-vindo. Vamos fazer algumas parcerias, alguns projetos juntos, tá? Estamos de portas abertas, a universidade está de portas abertas para fazer qualquer projeto, qualquer parceria. Nós, a nossa ponte, né, nessas parcerias, então, pode contar com a gente, tá bom? Agradeço novamente, muito obrigado a todos e uma boa aula. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.